paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, Palavra à Mesa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os apóstolos de Jesus. Meu nome é Geisa, estou aqui muito bem acompanhada hoje da minha irmã Gleice e do meu marido Samuel, primeira participação dele aqui hoje. Pode falar, meu bem. Que alegria poder estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre os apóstolos, aprendendo mais da palavra de Deus, enriquecendo o nosso conhecimento através daquilo que Deus tem, através do conhecimento dado a Geisa, minha esposa. Amém. Bom dia, pastora G, pastor Samuel. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, um prazer enorme aprender do Senhor. E vamos para mais um apóstolo, né? Nós já fomos agraciados com tanto conhecimento de tantos apóstolos e hoje nós temos algo especial liberado para nós, eu tenho certeza disso. Amém. Hoje eu vou falar sobre, acho que todo mundo tem assim os apóstolos favoritos e tal, geralmente está ali entre Pedro, Tiago, João, mas eu gosto muito da história de Mateus. A gente já havia estudado sobre ele um tempo atrás na Escola Bíblica dos Jovens e agora a gente está estudando novamente. Então, para começar, Mateus também tem um segundo nome que aparece em algumas traduções da Bíblia, que é Levi. E o nome de Mateus significa dom de Deus. Mateus nasceu na região de Cafarnaum. Ele era filho de Alfeu, como é apresentado na Bíblia. E tem algo muito interessante sobre a vida de Mateus, que era a profissão que Mateus exercia antes de conhecer Jesus. Mateus, ele era um publicano. Publicano eram aquelas pessoas que eram cobradores de impostos, coletores de impostos, que trabalhavam para Roma. Então, Mateus, ele não era uma pessoa querida entre os judeus. Apesar de ser judeu, de origem judaica ali, de nascer na região de Cafarnaum, ele era rejeitado pelo seu povo, porque ele era visto pelos judeus como um traidor. Imagina, Roma estava ali exercendo um domínio sobre os judeus. Roma estava ali explorando os judeus. Tudo que eles mais queriam eram ser libertos do Império Romano, que o Império Romano fosse expulso ali daquela região onde os judeus viviam. Agora você imagina um dos seus irmãos, que era conhecedor de todo o histórico que o povo judeu tinha, de ter sido oprimido por tantos outros povos, e de repente um dos seus irmãos se torna aliados do seu inimigo, do seu maior inimigo, né? Então, eu não tiro assim, eu não julgo os judeus por não gostarem de Mateus, né? Porque às vezes o que é interessante nessa pequena parte da história é que às vezes a maior ofensa é de quem é próximo, é de quem nos conhece, é de quem está dentro da nossa casa, são dos íntimos. A gente não se ofende muito por aquilo que um desconhecido faz. A ofensa maior sempre vem de quem nós amamos, de quem nós consideramos. Então, era uma ofensa para o povo judeu o fato de Mateus, um judeu, se aliar a Roma para explorar financeiramente os judeus, para cobrar impostos que muitas vezes eram indevidos, faziam-se cálculos ali que muitas vezes tornava aquela dívida completamente impagável. E muitos judeus eram até mesmo presos, tinham as suas posses tomadas, as suas casas tomadas por causa de dívidas que eles não conseguiam pagar. Então, Mateus era esse coletor de impostos. E algo que a gente vai perceber que é muito interessante, está lá no próprio livro que foi escrito por Mateus, capítulo 9, versículo 9. Pode abrir para mim, por favor, Gleice? Mateus 9. Isso. Mateus capítulo 9, versículo 9. Isso. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e lhe disse:
siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Exato. Então, Mateus estava ali no seu posto de trabalho, coletando impostos, no momento em que Jesus havia acabado de curar um paralítico. É aquela história que a gente conhece, em que Jesus estava pregando numa casa e vem 4 amigos e trazem um paralítico e colocam, fazem esse paralítico descer pelo telhado. E Jesus opera ali um milagre na frente das pessoas que estavam ali e aquele homem volta a andar. Teve até um conflito ali entre Jesus e alguns fariseus, porque Jesus disse para aquele homem que os pecados deles estavam perdoados e se escandalizou os fariseus. Jesus então diz, o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? Né? Então, para saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Então, nesse contexto, depois que Jesus sai desse lugar, ele passa pela rua ali e vê Mateus sentado no lugar onde ele coletava impostos. Jesus então olha para Mateus e diz, vem e siga-me. E eu gosto da versão do Evangelho de Lucas, em que ele descreve assim, e deixando tudo, Mateus levantou e o seguiu. Então, Mateus deixou tudo. Ele deixou a posição que ele tinha ali de ser alguém que era privilegiado por Roma. Então, Mateus deixou a sua reputação, ele deixou o salário que ele ganhava ali de Roma, que dava para ele um status financeiro e um status na sociedade que era muito melhor do que a maioria dos judeus. Ele deixa tudo e ele decide, então, seguir Jesus. Ele decide, então, abandonar aquela velha vida e seguir o Senhor. Se vocês quiserem comentar algo, viu? Podem ficar à vontade. Eu acho interessante, Gê, que quando Jesus faz esse movimento, né, de chamar um publicano, um traidor do próprio Jesus, porque Jesus era judeu. Sim. Jesus está mostrando que o reino dos céus está aberto para todas as pessoas. Amém. Todas as pessoas que forem alcançadas por Jesus e aceitarem receber Jesus, ele vai estar lá para transformar e mudar a vida delas. A Bíblia, seguindo o texto, né, que nós acabamos de ler, fala assim que Jesus estava à mesa Sim. com Mateus e outros publicanos também foram alcançados, também se assentaram à mesa e certamente se converteram a Jesus. A palavra de Deus começa a contar que Jesus foi confrontado pelos religiosos por isso. Então, é muito lindo ver que Jesus, ele deixa o ministério dele, né, o ministério apostólico, aberto para todas as pessoas. E aqueles homens diferentes, com pecados diferentes, receberam o mesmo Cristo, que transformaram a vida deles e que hoje nós estamos aqui à mesa, estudando, conhecendo e aprendendo sobre o ministério que eles desenvolveram a partir do que Cristo fez na vida deles, né? É muito lindo isso. Amém. Fantástico, né? Assim, essa observação de Gleice aponta para algo interessante. Porque a gente vai ver os homens de Deus que foram chamados apóstolos, né? Cada um tinha a sua capacidade e vida, né? Provavelmente Mateus viveu na região de Cafarnaum, uma região onde vivia-se as coletas, os maiores impostos eram cobrados ali. Então, não sei se ele nasceu ali próximo, não fica muito claro, mas ele foi influenciado pelo meio. Sim. Influenciado por esse meio, ele decidiu trabalhar nessa área e ele conquistou muitas coisas. E é interessante que me chamou muita atenção, enquanto eu estava lendo sobre a história de Mateus para poder participar aqui, que ele deixou tudo. Quando Jesus chamou, imediatamente ele largou tudo, ou seja, ele tinha posse. Tinha. Ele deixou tudo. Foi muito forte isso, mostrou o quê? Que o coração dele queria Jesus. O coração dele não queria mais viver num padrão de vida que ele tinha através das coletas dos impostos. Sim. E o mais interessante, na condição que ele tinha de ter alguém como a representação na sociedade de alguém com posses, ele fez um grande banquete. Ou seja, ele não hesitou em testemunhar, né? O primeiro testemunho de Mateus foi testemunhar Jesus publicamente para outras pessoas que também eram tidas como aqueles que faziam parte da vida que Mateus tinha. Em outras palavras, Mateus estava dizendo, olha, o que eu tenho agora não é mais meu. O que eu tenho agora é para servir Jesus. Amém.
E é interessante ainda que Mateus, quando a gente estuda Mateus, a gente vai entender que Mateus aponta Jesus como rei, né? Como Senhor e como rei. Sim. E é interessante por quê? Porque ele trabalhava diretamente com homens de autoridade. Ele colhia impostos e conhecia muito bem o que era essa hierarquia. E agora ela fala, olha, em outras palavras, agora eu não estou trabalhando mais para o rei de Roma. Eu não estou trabalhando mais para o governo de Roma, mas agora estou trabalhando para o governo de Jesus. Glória a Deus. Agora eu estou trabalhando para o reino de Jesus. Muito Amém. interessante, né? Que lindo. E ele foi privilegiado, porque Jesus pessoalmente o chamou. Sim. Ele ouviu o chamado de Jesus. E eu não sei se Geisa vai falar, se a pastora Geisa vai falar, mas ele participou de todo o contexto, inclusive de ser um missionário após o envio de Jesus, né? Ele foi alguém que viveu todo o contexto de ver Jesus, ver o evangelho ser pregado por Jesus, tudo que Jesus ensinou. Ele teve o privilégio de ver, né, esse ministério de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. Ele foi participante disso e ainda ele foi participante, né, do Pentecostes. Ele vivenciou o Pentecostes, né? Glória a Eu acho que você vai falar sobre isso também, né, pastora? Nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério, sim, de Mateus, mas uma coisa interessante ainda sobre ele, sobre esse processo de conversão de Mateus, que nós vamos ver lá em Mateus 10:3. Você lê para mim em inglês, por favor? Tem uma questão interessante, que nos outros evangelhos, quando fala sobre Mateus, só fala Mateus. Quando vai descrever sobre Mateus, sobre os discípulos de Jesus, vai citando ali nominalmente cada um e fala Mateus. Mas vamos ver o que ele disse no seu próprio evangelho. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. O que eu achei interessante foi, Mateus, ele não hesitou em descrever que ele era publicano quando ele escreveu o evangelho. Então, a gente vê a humildade de Mateus em reconhecer o seu passado e não querer esconder isso, porque esse era o testemunho que ele carregava, de que antes ele era sim um publicano, ele era sim um traidor, mas que ele foi redimido por Jesus. Amém. Então, o que eu quero deixar de lição para você que está nos ouvindo aqui nessa manhã é: não se envergonhe do seu passado. Se arrependa dos seus pecados, confesse, deixe, se converta. Converter é mudar de direção, mas não se envergonhe do seu passado, porque ele é o seu testemunho. E através desse testemunho, outras pessoas vão também ser redimidas por Jesus, que é a sequência do texto que Gleice falou. Assim que Mateus foi chamado por Jesus, ele ofereceu na sua casa um jantar. E quem estava nesse jantar? Outros pecadores, outros publicanos, que causaram escândalo aos religiosos daquela época, porque eles disseram aos discípulos. Vamos ler lá o texto? Lucas 5, pode ler para mim, por favor, Gleice, a partir do 29. Acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais esse texto. 29. Isso. Então, Levi, ou Mateus, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Pode continuar? Pode continuar. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto é muito lindo porque nesse jantar que Mateus oferece para Jesus e para os seus discípulos, né, Lucas descreve ali, havia grande número de publicanos e pecadores. Então, Mateus, ele não apenas se converteu, como ele também se tornou uma porta para que outros também se convertessem e encontrassem Jesus. Os publicanos, os religiosos, os fariseus daquela época ficaram escandalizados, questionaram os discípulos e Jesus nem deixou os discípulos responderem. Ele mesmo tomou a palavra e falou: não, peraí que eu vou esclarecer isso para vocês. Nós temos um médico aqui conosco nessa manhã e você pode testemunhar, né, meu bem, que ninguém procura um médico se não tiver doente. Com certeza. Às vezes, pelo contrário, às vezes a gente está doente e hesita de ir ao médico, às vezes espera a doença piorar
para procurar esse médico. Mas, naquele momento, Jesus disse, olha, eu vim foi para os doentes, eu vim foi para os pecadores. Né? Ou seja, o que Jesus está dizendo ali? Olha, eu estou aberto e disponível para que a minha salvação alcance quem precisa, Amém. quem deseja. Né? E nessa manhã o Senhor quer fazer de mim e de você também um instrumento para a salvação. Amém. Ele também quer transformar o nosso pecado num instrumento para alcançar outras vidas. Amém. E é interessante que Mateus, ele, como eu falei, ele serve com o que ele tinha. Ele ganhou posses, ele tinha condição. E não foi um pequeno banquete, eu falei, foi um grande banquete. Então, imagina assim, parou a cidade. Imagina aquele evento que para a cidade. Né? O evento de Mateus, um publicano agora andando com Jesus e vai fazer uma festa com Jesus, mudou tudo. E ele usa isso para a glória de Deus. E é interessante como que nós podemos servir com aquilo que Deus nos deu. Mateus, ele tinha o que para servir Jesus? Né? Parafraseando com Pedro, Pedro, a partir de agora, né, você vai ser pescador de homens. Por quê? Porque ele sabia pescar. E Mateus? Mateus sabia colher impostos. E é interessante que quando Mateus vai escrever, né, o seu livro, a Bíblia fala que ele vai falar um relato muito interessante, que está em Mateus 7,6, ele escrevendo. Ele fala do que é próprio, do conhecimento que ele tem. E ele diz, não deis aos cães as coisas santas. Olha que interessante. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Ele sabia o que representava uma moeda. Isso é Jesus falando no Sermão do Monte e ele descreve ali essas palavras de Jesus. Ele descrevendo, né? Mateus tem vários relatos, na verdade, de Jesus, né? De feitos de Jesus. Mas é ele escrevendo sobre a ótica que ele tem. Sim. Porque, querendo ou não, era o que ele tinha, o conhecimento que ele tinha como coletor. E então, ele vai escrever o que Jesus está falando, né? Mas traduzindo o que Jesus está falando, dentro do contexto, por que não foi João que escreveu? Sim. Por que não foi Lucas que escreveu? Por que foi Mateus? Né? Ele escreveu algo que ele achou importante, Jesus falou isso, ele pegou, opa, peraí, eu entendo o que Jesus está falando. Eu entendo o que Jesus está falando. Então, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. E é interessante, para quem me conhece, eu amo o profético, né? Eu não posso negar isso. Mas Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, interessante isso, né? É o primeiro livro, ou seja, do Evangelho, né? Do ensino, digamos assim. Para você decorar. 7, perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7 descansou. 7 aponta para a perfeição, na numerologia bíblica, né? Sim. E o 6 fala do homem, ou seja, no princípio do Evangelho, Mateus está ensinando, não pega o que é perfeito, o que é santo, o que é puro, o que vale muito, e dê para os porcos, e dê para os cães. Ou seja, não pega o que é perfeito e entregue para aquilo que é imperfeito. O 6 fala de imperfeição. Olha que interessante, para não esquecer mais desse detalhe. Ele está falando, não pegue aquilo que é perfeito, aquilo que é puro, aquilo que vale muito. Eu sou coletor de impostos, de profissão. Eu sei quanto vale uma pérola, eu sei quanto que vale um recurso. Sim. Mas eu não jogo fora esse recurso. Em outras palavras, você precisa valorizar aquilo que Deus te deu. O Evangelho, a palavra do reino, é algo precioso. E muitas vezes a gente quer entregar para as pessoas isso que é precioso, mas nós não percebemos que essas pessoas não estão prontas para receber isso. É só assim, uma oportunidade de te ensinar algo que eu aprendi como evangelista. Muitas vezes eu ia pregar, você lembra disso? Eu ia pregar para as pessoas e muitas pessoas viravam a cara para mim. Eu ia pregar porque eu tinha vontade de falar de Jesus. Não sei porque eu estou falando isso, talvez sirva para você. O desejo de querer pregar, está começando aí o ministério, está começando, né, a ser usado em evangelismo na escola, no trabalho. E às vezes você fica triste porque alguém não te ouviu. Mas existe um princípio, a Bíblia fala que a palavra precisa ser liberada aos quebrantados de coração. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Então você não pode pegar o que é perfeito e sair jogando de qualquer forma. Você precisa ter discernimento, orar ao Senhor, ver se existe um coração ali quebrantado, ver se existe ali uma oportunidade para liberar o que é precioso, o que é puro, o que é eterno. Porque senão, aquilo que você vai fazer parecendo que é bom, essas pessoas podem usar isso contra você, e te acusar, e te condenar, e te perseguir. Então, é sabedoria, né? Mateus também me ensina a ser sábio. Amém. E Mateus, então, ele começa ali seu ministério logo, né, após a conversão. Mas é interessante justamente isso que você falou no início, que
Jesus usou aquilo que Mateus tinha, aquilo que Mateus sabia fazer para ajudar e contribuir no ministério. Então, como coletor de impostos, Mateus ele era acostumado a redigir relatórios. Ele tinha que deixar muito bem escrito ali para Roma o que ele tinha recebido, de quem, quanto faltava, qual era a dívida daquela pessoa, daquela família. Então, Mateus ele tinha essa habilidade de escrever relatórios, de descrever muito bem, com detalhes, tudo o que precisava. E Mateus, no seu evangelho, ele se preocupou em provar que Jesus era o Messias, provar que Jesus era o Filho de Deus. Ele evangelizou basicamente os judeus e ele queria que cada judeu soubesse que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam. E o evangelho de Mateus começa com Jesus descrevendo a genealogia de Jesus para provar para aquelas pessoas que Jesus era um descendente de Davi, o descendente de Davi que havia de vir, né? E eu quero ler ali Mateus 1:22, por favor, Gleice, para a gente ver como que Mateus ele se preocupou em provar que Jesus de fato era o Messias. Mateus 1:22. Isso. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Pode continuar? Pode? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém. Então, aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele vem descrevendo a genealogia de Jesus, ele fala da concepção milagrosa de Jesus pelo Espírito Santo, e ele deixa claro ali, olha gente, tudo isso que está acontecendo, é como se ele dissesse isso, né, para os judeus dele, olha gente, tudo isso que está acontecendo foi para cumprir a palavra, foi para cumprir todas as profecias ali, né, desde de Abraão, na verdade antes, né, desde o Gênesis, que Deus já anunciava a vinda de Jesus, né, do Messias como um restaurador. Então Mateus ele se preocupa muito em mostrar a característica messiânica de Jesus, que Jesus de fato era o Messias, o Cristo que havia de vir. Amém? Então, dando continuidade, Mateus, ele também foi martirizado como os demais apóstolos. Ele viveu e morreu pelo Evangelho para pregar Jesus. Algumas tradições falam que foi na Etiópia, outras falam que foi na Pérsia. E provavelmente o martírio dele foi por espada. E ele então se torna esse exemplo de vida que foi entregue à missão. Então Mateus, ele serviu ao Senhor com seus dons, com seus talentos, escreveu o evangelho, um dos evangelhos, para que deixasse registrado, ele se preocupou muito em deixar registrado os milagres de Jesus. Então a gente vai ver ali no capítulo 4, no versículo 23, você pode abrir, por favor, Gleice, que Mateus ele faz questão de deixar registrada a obra de Jesus para as demais gerações. 3. Isso. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Exato. Então, assim, você percebe que Mateus ele faz questão de falar tudo que Jesus estava fazendo, curando, fazendo milagres, pregando nas sinagogas, anunciando o reino de Deus, né? Como Samuel falou mais cedo, Mateus faz questão de mostrar Jesus como um rei, né? De falar sobre o reino que Jesus anunciava. Então, essa foi a importância de Mateus no ministério de Jesus. E somos gratos, né, porque isso chegou até nós. Então, para encerrar, a lição que a gente aprende várias lições, né, com a vida de Mateus, mas uma das lições que eu gostaria que você gravasse no seu coração nessa manhã é que a graça de Cristo transforma vidas. Não importa o seu passado, o que importa é que Jesus tem graça, salvação e transformação para você. E para encerrar, eu quero ler um texto que eu gosto muito, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você pode abrir comigo, Efésios,
Eu vou ler aqui, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém. Glória a Deus. Então, a salvação vem pelo Senhor. Não são as obras que nos salvam e também não são as obras que nos condenam. Mateus tinha obras más, mas ele foi salvo pela graça e ele então começou a exercer boas obras, não para ser salvo, mas porque foi salvo. E essa é a mensagem que eu quero que você receba no seu coração nessa manhã. Nós precisamos sim praticar boas obras, mas não porque elas nos farão merecedores da salvação, mas porque nós fomos criados para elas. Uma vez em que nós somos resgatados e redimidos por Jesus, nós nos tornamos esse lugar seguro para outras pessoas, que foi o que Mateus se tornou. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa manhã, uma mensagem de salvação, de esperança, porque os dias são maus, o mundo é mau, mas nós temos uma promessa, que Jesus estaria conosco todos os dias. Amém. Amém? Glória a Deus. Podemos fazer nossas considerações finais e a gente vai orar para encerrar. Eu vou falar só mais um pouquinho. Você já encerrou, mas por que eu fiz questão de falar daquele texto de Mateus 7, 6? E fala dessa perspectiva de Mateus quanto coletor de impostos, essa visão que ele traz. Para gerar em você, para instigar em você o desejo de ler o livro de Mateus. Você vai conhecer mais sobre Mateus, vai conhecer a visão de Mateus, vai conhecer aquilo que Jesus fez pela ótica de Mateus. E para gerar mais ainda vontade de você querer ler o livro de Mateus, eu vou te falar uma coisa interessante. Aconteceu, pela escrita de Mateus, um momento em que Jesus estava em Cafarnaum. Olha que interessante. Cafarnaum, lugar de coleta de impostos. E não menos, o que aconteceu? Os coletores estavam ali, questionando Pedro se Jesus entregava as coletas relacionadas ao templo. Mateus, ele tinha propriedade para falar sobre isso. Olha que interessante. Não é à toa que tem em Mateus. E a Bíblia diz que Jesus, quando Pedro entra lá dentro, já sabia do que estava acontecendo. E quando Pedro vai questionar, e Pedro responde que eles perguntam, né, os cobradores de impostos ali perguntam para Pedro: Jesus, o mestre de vocês, entrega os impostos relacionados ao templo, ou seja, ao templo natural, ao uso do templo? Pedro fala sim. E Jesus, já conhecendo o que estava acontecendo, fala: Pedro, faz o seguinte, vai pescar, pegue um peixe e da moeda que sair da boca do peixe, você pague por mim e por você. Por vocês e por mim vocês vão pagar, para que não suceda que aconteça alguma intriga em relação aos romanos. Mas antes disso, Jesus fala: é necessário que a gente entregue os impostos, porque os reis cobram os impostos de quem são os filhos ou daqueles que são estrangeiros. E Pedro fala dos estrangeiros, e Jesus fala: então nós estamos isentos de entregar. Mas por causa do princípio de obediência, de não criar um conflito, nós vamos entregar também. E ali a gente sabe do texto, Pedro vai pescar, aparece a moeda na boca, e ele entrega os impostos por Jesus e por eles. E no final explica: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eu quero aproveitar esse momento para te compartilhar uma palavra que Deus me deu, uma revelação. Quando nós entregamos os nossos dízimos ao Senhor, em Mateus, não vai ficar tão evidente isso, mas Mateus ele mostra que a riqueza que ele tinha não se compara com a riqueza de ter o reino. Né? Não é verdade? Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entrega o dízimo, o que a gente está falando com o Senhor? Eu estou entregando ao Senhor aquilo que é direito do Senhor. Quem que tem que entregar os impostos? Os que não são filhos. Então os filhos estão isentos. Não é verdade? E Jesus ensina: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que eu quero falar aqui é o seguinte: a César a gente dá os impostos,
aquilo que é obrigação. Não é obrigado a entregar? Então nós vamos entregar, já que é uma lei. Nós, como servos de Deus, como filhos amados do Pai, nós não deixamos de cumprir as leis que são nos impostas, porque isso mostra que somos também servos do Senhor. Mas a César nós vamos dar os impostos por obrigação, mas a Deus nós vamos entregar nossos dízimos, ofertas, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, por gratidão. Amém? Então, Mateus, ele era obrigado a cobrar impostos, ele era obrigado a fazer aquilo porque era a função dele como homem, mas andando com Jesus, agora ele entrega tudo por gratidão. Então, quando você for entregar algo para Deus, entenda, você não entrega como entrega-se para César, você não entrega por obrigação, mas por gratidão. Deus abençoe vocês, que essa aula nessa manhã possa marcar a sua vida e te inspirar a querer ser como Mateus, alguém que está disposto a entregar tudo para servir ao Senhor. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Que aula maravilhosa. Nossa, é muito lindo ver aquilo que Cristo fez. E a aula de Mateus acende essa esperança, né? A certeza da remissão em Cristo Jesus. Amém. Cristo remiu Mateus, remiu aqueles publicanos. Cristo remiu, perdoou, lavou e comissionou aqueles homens a propagar o reino dos céus. E não é diferente conosco. E que nós sejamos como Mateus, que recebeu de Cristo e aquilo que recebeu, entregou. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra tão preciosa. Como é bom, Senhor, nos deleitar na sua palavra, nas revelações do Espírito. Amém. Somos gratos, Senhor, pelos ensinamentos que recebemos através da vida de Mateus. Obrigada, meu E Pai. oramos, Deus, para que possamos também ser transformados Sim, profundamente, Jesus. Senhor. Para que possamos nos tornar testemunhos vivos Amém. daquilo que o Senhor faz, Jesus, da sua obra, da sua redenção, do seu perdão, Amém. da Em nome sua de graça Jesus. e da sua misericórdia. Obrigada, meu Oramos Pai. por cada irmão e irmã que está nos assistindo nessa Amém, manhã. Senhor, alcance, Que o Senhor Senhor, encontre, em meu nome de Deus, a Jesus. necessidade de cada um deles. Sim, meu Que Pai. haja cura, libertação, Em nome de transformação, Jesus. Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por essa semana que se inicia. Nos dê saúde, paz, alegria no Senhor, Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Curta esse vídeo, envie para mais pessoas, compartilhe aí com seus familiares, com seus amigos. Esperamos vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais.